Meu nome é Raniele e eu vou falar sobre eletrostática. A eletrostática é uma área da física que se destina ao estudo das cargas elétricas, em repouso e dos fenômenos relacionados a elas. Os fenômenos eletrostáticos é estudado por essa área do conhecimento que surge em decorrência da força de atração e repulsão que as cargas elétricas exercem umas sobre as outras. Falaremos sobre algumas das principais propriedades de eletrostáticas, como carga elétrica, eletrização, força elétrica, potencial elétrico, campo elétrico e energia potencial elétrica. A carga elétrica ela é uma propriedade física fundamental que determina as interações eletromagnéticas, ou seja, ela é uma carga armazenada em grande quantidade nos corpos ao nosso redor. Por exemplo, ela tem uma percepção que ela não ocorre facilmente. Ela tem uma existência de dois tipos de carga, a positiva e a negativa, que em equilíbrio são imperceptíveis. Ou seja, quando há tal igualdade ou equilíbrio de cargas de um corpo, diz que está eletricamente neutra, ou seja, está sem nenhuma carga líquida para interagir com outros corpos. Um corpo ele está carregado eletricamente quando possui uma pequena quantidade de carga desequilibrada ou carga líquida, ou seja, interagem exercendo forças de atração ou repulsão uns sobre os outros. A unidade de medida da grandeza da carga elétrica é o Sistema Internacional de Unidades de Coulomb, que ele é representado por C, que recebeu esse nome por homenagem ao físico francês Charles Auguste de Coulomb. Então, como podem ver, a carga elétrica é um elemento muito importante que segura toda uma percepção da eletrostática. Quantidade de carga e eletrização. Os corpos que estudamos nessa parte de física são capazes de adquirir uma carga elétrica e são normalmente divididos em dois grupos, que são os condutores e os isolentes. A diferença entre eles é que os corpos ditos de condutores, os portadores de carga elétrica, possuem mobilidade, enquanto nos isolentes isso não ocorre. É que quando o efeito é observado ao eletrizar o condutor, as cargas tendem a distribuir por toda a extensão do corpo. A quantidade de carga que um corpo pode adquirir é dita quantizada, ou seja, é dada por múltiplos valores bem definidos. O valor é justamente a carga elementar, que se identifica pela letra E, que na expressão matemática traduz por eletrostática. Os corpos que estudamos nessa parte de física são capazes de adquirir carga elétrica e normalmente se dividem em dois grupos, condutores e isolantes. A diferença entre eles é de que nos corpos condutores, os portadores de carga elétrica possuem mobilidade. Já no isolante isso não ocorre. O efeito observado foi de que, ao eletrizar um condutor, as cargas tendem a se distribuir por todo o corpo. Já no isolante, a carga permanece no local da eletrização. A quantidade de carga que um corpo é capaz de adquirir é dita quantizada, ou seja, dada em múltiplos, um valor bem definido. Esse valor é justamente a carga elementar E. Uma expressão matemática que nos traduz o que é dito é dada pela eletrostática, onde Q é a quantidade de carga em módulo, N é o número de partículas portadoras de cargas transferidas ao material e E é a carga elementar. Considera-se um corpo eletrizado quando esse possui números diferentes entre prótons e elétrons, ou seja, quando não está neutro. Esse processo de acrescentar e retirar elétrons de um corpo neutro para que ele seja eletrizado é chamado de eletrização. Os estudos sobre a eletricidade originaram-se de observações feitas aparentemente pela primeira vez pelos gregos. Nessas observações, eles utilizaram um material chamado âmbar, muito semelhante ao plástico, que resulta do endurecimento de seiva de árvores de uma espécie extinta. Tales de Mileto foi o primeiro a chamar a atenção para o fato de que o âmbar, atritado com lã e pelo de animal, ele criava uma propriedade elétrica atrativa, capaz de atrair objetos leves, como penas, fios de algodão, papel picado, entre outras coisas. Após alguns estudos sobre o âmbar e sobre as propriedades elétricas, foi comprovado que essa não era uma característica, uma propriedade apenas do âmbar, mas que muitas outras substâncias tinham. Hoje, sabemos que estamos rodeados de fenômenos elétricos e todas as suas aplicações práticas, como rádios, transmissões via satélite,
internet, chuveiro elétrico, entre outras coisas. Às vezes no nosso cotidiano acontecem até situações estranhas, quando o nosso corpo toma choque em maçanetas de porta, na tela da TV, ou até em contato com o corpo de outra pessoa. Esses choques são em função da eletricidade estática que o nosso corpo adquire diariamente. Essa carga elétrica ela é adquirida por alguns processos elétricos conhecidos há muitos séculos. Esses processos são 3. Eletrização por contato, eletrização por atrito e eletrização por indução. Eu vou falar sobre cada processo de eletrização. O primeiro é a eletrização por atrito, que é quando dois corpos inicialmente neutros são atritados. Se eletrizam em uma virtude de atrito, ocasionando um corpo ficará com uma carga positiva e o outro com uma carga negativa. O processo de eletrização por atrito entre o vidro e a lã. A eletrização que é por contato é quando dois corpos, um eletrizado e o outro inicialmente neutro, entram em contato com o corpo neutro, fica com a mesma carga do eletrizado. E o último, a eletrização por uma indução, que é quando a eletrização de um corpo só, iniciado neutro, que se chama um induzido, acontece por uma simples aproximação de um corpo carregado, que se chama um indutor, sem que haja contato entre os dois corpos. O induzido deve estar ligado à Terra a um corpo maior que possa lhe fornecer elétrons, ou que os receba em um fluxo provocado pela presença do indutor. Quando dizemos que um corpo está eletrizado positivamente, é quando ele perde elétrons e fica com uma quantidade maior de cargas positivas. E quando falamos que o corpo está eletrizado negativamente, é quando ele possui mais cargas negativas do que positivas, ou seja, quando ele ganha elétrons. Vocês podem ver que é ao contrário de quando ele é positivo. Quando é positivo, ele perde elétrons e fica com carga positiva. E quando ele é negativo, ele ganha elétrons e fica com cargas negativas. Quando há atração dos corpos, é quando partículas que estão eletrizadas estão com cargas de sinais contrários, e então elas se atraem. Também a repulsão dos corpos, que é quando partículas que estão eletrizadas estão com cargas de sinais iguais, então elas se repelem, elas praticamente se separam. Como podem ver também, é ao contrário, quando há atração e elas são com cargas de sinais diferentes, elas se atraem. Quando são iguais, elas se repelem. Aí uma observação, um corpo ele nunca ganha prótons, porque ele sempre está localizado na parte central do núcleo do átomo. Então basicamente ele nunca ganha prótons por culpa disso.